Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas 5, quem tem a Bíblia, quem não tem, pode acompanhar a leitura através dos painéis, e quem apenas me ouve, vai ouvir a leitura através do som da minha voz. O apóstolo Paulo escreveu assim, Gálatas 5, começando no versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos ficar por aqui, e eu te convido para que feche seus olhos e fale com Deus agora. Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Agradecemos porque as suas misericórdias se renovaram sobre nós nesta manhã. E pedimos agora que o Senhor fale conosco. Eu peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor use essa frágil, pequena instrumentalidade para o teu serviço. Eu empresto agora meu corpo, a minha voz para o teu serviço, e tudo quanto sair da minha boca venha direto do trono da graça, que é para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para o nosso amadurecimento. Em nome de Jesus é que eu peço e agradeço. Amém. Podem se sentar. Pode colocar meu tempo, por favor. O tempo. Nós acabamos de ler aqui a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. E esta carta, ou epístola aos Gálatas, não é dirigido a uma igreja específica, mas Paulo escreveu aos moradores de uma província romana chamada Galácia. E é claro que não só para os Gálatas, ou para aqueles moradores da Galácia, da região da Galácia, mas para nós também. E aqui o principal assunto que nós encontramos nesta carta é ensinar sobre o impacto prático da nova aliança. Esta carta foi escrita para ensinar. Esta carta foi escrita para exortar aqueles irmãos lá dos primeiros anos da igreja primitiva a como deveriam se portar com a nova aliança. E aqui o apóstolo Paulo apresenta um dualismo que existe entre corpo e espírito. Um conflito certo entre a velha natureza caída e a nova natureza regenerada. Esse conflito é certo. Esse conflito não é uma dúvida. Esse conflito é uma certeza para todos nós que conhecemos a Jesus. Que o Espírito milita contra a carne. Ou seja, o que nós queremos
É contrário por causa da natureza caída, por causa da natureza pecaminosa. O que nós queremos, o que nós desejamos, o que nós almejamos, não coincide com a vontade de Deus. A natureza caída, a natureza pecaminosa não anda em sintonia com a palavra e a vontade de Deus. A natureza humana, a natureza caída, não anda de acordo com o propósito de Deus para nós. E é por isso que Jesus disse que nós devemos nascer de novo. É por isso que Jesus disse que nós precisamos, para segui-lo, a primeira condição: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Diga não para a sua natureza, diga não para a sua vontade, diga não para os seus desejos carnais e siga-me. Só que, qual que é a boa notícia? Nós não seguimos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Desde que Jesus cumpriu a vontade do Pai, morreu por nós na cruz do Calvário, depois ascendeu, voltou para o Pai, depois da morte, claro, ressuscitou, voltou para o Pai, Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que habita em nós. O Espírito Santo é aquele que nos dá força, é aquele que nos encoraja, é aquele que nos faz vencer o mal. É aquele que nos faz, é através dele e somente através do Espírito Santo que nós podemos vencer essa tendência para o mal, essa tendência para o erro, essa tendência para o pecado. E aqui o apóstolo Paulo elenca alguns pecados. E é bom, irmãos, que todos nós tenhamos em mente, bem fixamente. Estou vendo aqui um advogado, estou vendo aqui outro advogado. Crime tem nome ou não tem nome? Crime tem nome. Pecado também tem nome. Todos os pecados têm nome. E aqui o apóstolo Paulo, numa lista exemplificativa, numa lista representativa, trata de alguns pecados muito comuns dentro da igreja. Porque nós temos observado, no tempo do apóstolo Paulo, e ainda nos dias de hoje, que Satanás, o inimigo das nossas almas, dentro da igreja, tem usado de pessoas que até aceitaram a Jesus, até reconheceram Jesus como Salvador, mas continuam com seus pecados de estimação. E esta mensagem desta manhã, nós falaremos sobre o grande conflito. Vocês podem ver aqui na imagem dos painéis. O conflito das forças do mundo espiritual, porque o mundo espiritual é muito mais real do que esse aqui, que é palpável, do que o mundo físico. Desse mundo que nós podemos ver com os nossos olhos, que nós podemos ouvir com os nossos ouvidos. O mundo espiritual é muito mais real e essa guerra está estabelecida. Mas nós não estamos sozinhos. O fato é que nós estamos em guerra. O cristão vive em guerra. Mas nós não estamos sozinhos. Nós contamos, como eu disse e repito, com o Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo, como eu disse, elenca alguns tipos de pecados que parece que deixaram de ser pecados para muitos. Que hoje em dia já não é mais como no tempo lá do apóstolo Paulo. Afinal de contas, até quem argumente que a Bíblia precisa ser atualizada para se adequar à sociedade atual. Que nós precisaríamos entender o que é que serve para nós e o que é que não serve mais. Afinal de contas, nós estamos no ano de 2026. Ocorre que nem tudo que a Bíblia descreve, a Bíblia aprova. A Bíblia fala sobre escravidão.
não apoia a escravidão. A Bíblia fala sobre bigamia e poligamia, nem por isso Deus algum dia aprovou poligamia. A Bíblia descreve guerras, descreve mortes, e nós precisamos ter isso tudo muito claro. Nós precisamos entender que o contexto em que a Bíblia foi escrita no tempo de Jesus, e aqui no apóstolo Paulo, viviam na sociedade oriental. Os costumes orientais até hoje são diferentes dos costumes ocidentais, que é onde nós vivemos. E aqui voltando então, 4 divisões de pecados que o apóstolo Paulo fala aqui. Primeiramente, ele fala sobre pecados relacionados à esfera do sexo. Fala sobre imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Nós precisamos entender que o sexo, o desejo sexual em si, não é pecado. O desejo sexual em si não é um problema. Deus criou homem e mulher e criou o sexo para que homem e mulher tivessem prazer nele. O problema é a distorção. O problema é a forma como esse desejo é saciado. E é claro que, como nós estamos numa luta, a tendência humana é distorcer o propósito de Deus para que os homens saciem seus desejos sexuais de uma forma contrária ao propósito de Deus. E é o que nós temos visto. E nós vemos aqui, afinal de contas, essa lista não é a respeito somente sobre ensino teológico, mas sobre princípios morais. Nós acabamos de ler aqui. Qual que é o primeiro que está descrito? Veja se é moral ou se não é moral. O primeiro é imoralidade sexual. Primeiro pecado descrito nessa lista. Outra divisão fala dos pecados de idolatria, adoração e falsos deuses. Algo que o apóstolo Paulo, naquele tempo, precisava muito trabalhar. Tanto com os gentios, que era o público-alvo do apóstolo Paulo, e dos judeus também, que também distorciam a vontade de Deus, que também não tinham o entendimento correto da vontade de Deus. No terceiro, fala sobre os pecados contra o nosso próximo. Fala sobre inimizades. E eu convido cada um para que analise a si mesmo, porque a pessoa pode estar me ouvindo agora e dizer o seguinte: olha, eu estou fora desta lista, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, isso não faz parte da minha vida. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus se a sua resposta para a sua consciência é não. Idolatria. Louva a Deus se é não. Agora eu convido para que faça uma análise minuciosa. Se você encontra aí, dentro de você, no seu coração, e responda honestamente para si mesmo. Se você encontra inimizades, tudo isso são pecados. Inimizades, rixas, ciúmes. Ciúme é pecado. Ciúme é pecado. Ciúme desagrada a Deus. Iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Essa segunda divisão atenta contra o sentimento fraternal que nós devemos ter um para com os outros. E de todos esses, todo mundo sabe o que significa ciúmes. Todo mundo sabe o que significa inimizade. Todo mundo sabe o que significa inveja.
E a inveja é um pecado muito comum, infelizmente. E a inveja é um pecado comum e que não tem sido reconhecido. Os ciúmes não tem sido reconhecido como pecado. Tem sido visto como algo, que bonito. Eu não estou falando daquele zelo, daquele cuidado, daquele sentimento de proteção que os casais têm. Isso é saudável, isso é bom. Eu estou falando de ciúmes, não só no relacionamento amoroso, no relacionamento entre irmãos, porque esse rol trata de pecados que atentam contra o sentimento fraternal. E a dificuldade que nós temos de lidar com o outro expõe escancaradamente a nossa dificuldade de nos relacionarmos com Deus. Porque na medida em que nós temos um bom relacionamento com Deus, a tendência é que nós tenhamos um bom relacionamento com o próximo. Não significa um relacionamento perfeito. Afinal de contas, ninguém é perfeito, nós somos pecadores. E nós encontramos dentre os nossos irmãos pecadores também, pessoas falhas. E a inveja é um sentimento maligno, é aquele sentimento egocêntrico, em que a pessoa olha só para dentro de si. E a inveja dentro das famílias, aliás, a inveja, vamos lembrar, foi o primeiro pecado descrito dentro de uma família, foi a inveja. A inveja é um sentimento destruidor. A palavra de Deus, em Provérbios, diz que a inveja é a podridão dos ossos. Vocês têm podridão dos ossos. Com a inveja, aquele que a sente não suporta ver a alegria do outro. Não suporta ver a prosperidade do outro. Não suporta ver o crescimento do outro. E a inveja corrói. A inveja destrói. A inveja apodrece ossos. E dentro da igreja, e eu não estou dizendo aqui da Igreja Evangélica Quadrangular em Araras, estou dizendo da igreja no geral, assim como o apóstolo Paulo falou aqui para os da região da Galácia. O diabo não tem se dado ao trabalho de tirar muitas pessoas da igreja, da igreja de Cristo, de um modo geral, porque muitas pessoas dentro da igreja estão lhe servindo muito utilmente. Estão servindo a Satanás com muitos bons resultados para ele, dentro da igreja, por causa da inveja. Por causa desse sentimento perverso, desse sentimento maligno, desse sentimento destruidor, que tem destruído famílias, que tem destruído relacionamentos, que tem destruído ministérios. Ai, eu não sinto inveja. Eu não falo aqui hoje, nesta manhã, só com mulheres, eu falo com um público misto. Mas a inveja permeia com tanta liberdade o universo feminino, que é uma coisa assustadora. É ou não é? A inveja permeia o universo feminino de uma tal forma que dói. Aquela coisa da mulher olhar a outra mulher. Mas por que está tão magra assim? Tem alguma coisa errada. Ih, é magra. Tá bonita, com esse cabelão. Tem alguma coisa aí. É só casca. Vai ver por dentro. Mas que roupa é essa? Quanto será que custou? Quanto será que custou essa roupa? Nossa, quem que está bancando? Quem que está bancando essa daí? Meninas que me ouvem. Se você nunca pensou isso, você já foi vítima disso. Eu te garanto. Milene, ser bonita é um problema.
não é? Ser bonita. Ser muito bonita, cada uma tem a sua beleza. Ser muito bonita, às vezes, é um problema. Porque vira alvo de inveja, de desprezo. Deixa de lado, é muito bonita. Ela vai nos atrapalhar. Como diriam os antigos, ela vai estorvar. Minha mãe falava estorvar. Vai estorvar. E é pecado. E os invejosos aqui não herdarão o reino dos céus. Mas que sentimento é esse? Troca de ano, troca de liderança na igreja, começo de ano. Aquela ali não vai dar certo. Não vai dar certo. Daria certo se fosse comigo. Não vai dar certo aquela ali. Trocou o líder do louvor, não vai dar certo. Eu não sou invejosa, desde que me coloque para solar. Se eu não solar no coral, tchau. Álvaro Nunes, para quem nos ouve, é o nosso líder aqui do coral. Se eu não solar, afinal de contas, o coral tem as queridas. O coral tem a família querida. Olha, essa daí nem chegou. Mal chegou. Pastora Andréia, mal chegou no coral. Faz 1 ano só que foi recebida e já foi para solar. Mas eu não tenho inveja. Mas que sentimento maligno e perverso é esse que o diabo está encontrando para te derrubar? Que sentimento maligno e perverso é esse que o inimigo está encontrando no seu coração para te mandar para o inferno junto dele? Alegre-se, a Bíblia diz o seguinte: alegrem-se com os que se alegram, porque é que é tão difícil para muitas pessoas se alegrar com a alegria dos outros. Por que que a alegria dos outros incomoda? Isso é do inferno, isso não vem de Deus, isso é obra da carne. Obra da carne conduz à condenação eterna. Por que que você não consegue? Eu não estou falando diretamente aqui com ninguém, eu não faço ideia da sua vida, da sua intimidade, do seu coração. É só você e Deus. Claro que quem convive com você, se você é um invejoso, uma invejosa, sabe. Porque não passa disfarçado. Aquela pessoa que parece que morde os lábios quando vê o sucesso de alguém. E as redes sociais? Campo aberto. Campo aberto para inveja. Com que dinheiro está fazendo essa viagem? Com que dinheiro que trocou esse carro? A não ser que você trabalhe na Receita Federal. Vai se tratar. Vai se tratar. Isso é doença. Mais do que doença, isso é pecado. Falando em Receita Federal, irmãos, dia 16 de março, por favor, se você precisa fazer a sua declaração de imposto de renda, nós estamos aqui dia 1º de março, né, Juliana? Dia 16, começa o prazo para declarar sua renda. Declare corretamente a sua renda lá, para a Receita Federal, que é a nossa obrigação, tá bom? Para os outros, não, você não tem que declarar sua renda. Quantas pessoas se privam de dividir momentos de alegria, de dividir momentos de felicidade, porque tem medo do julgamento dos invejosos. Quantos pais aqui, às vezes postam, nós vemos isso nas redes sociais, irmãos, isso é muito triste. Nós vemos os pais com tanta alegria, postam um vídeo tão fofinho do seu filho e vem. Chicotada, chicotada, chicotada. Em cima de criança. Mas essa educação está totalmente errada. Porque aqui na minha casa é totalmente diferente. Faz, quando você quiser ficar na sua casa. Aliás, o que eu penso das redes sociais? Você viu alguma coisa, não gostou? Pula. Não, mas a pessoa precisa ir lá.
para querer diminuir o outro. Porque quando ela diminui o outro, ela acha que ela cresce. E eu já tenho dito isso, e eu acredito piamente nisso. Quando alguém te ataca, ela está falando mais sobre ela do que sobre você. É o desequilíbrio emocional das pessoas que se propõem, que se dispõem a falar mal das outras, exposto na rede mundial de computadores, na internet. É o desequilíbrio emocional para que todos possam ver. Ela está dando atestado de que ela está precisando se tratar. Ela está dando atestado de que ela precisa nascer de novo, de que ela precisa ser nova criatura. Por que é tão difícil se alegrar com a alegria dos outros? Por que a alegria dos outros... Faça essa análise, você que me ouve. Por que a alegria dos outros te dói? Por que a alegria dos outros te machuca? Por que o sucesso profissional de alguém te incomoda? Por que dentro da igreja uma liderança te perturba? Porque você acha que você faria melhor? Busca Deus, dobre seu joelho. Senhor, eu faria melhor. Mostre a minha vida para o pastor, para o reverendo Brocanelli, para a pastora Audleia, para a pastora Santina. Mostre, porque eu quero te servir na sua casa. Mas feche a sua boca para falar mal dos outros, para trabalhar contra os outros, porque você está dando atestado público de que você é um invejoso. Você está dando atestado público de que você está caminhando para as portas do inferno. O pai corrige o filho que ama. Se você se sente corrigido nesse momento, louve a Deus. Louve a Deus. Porque que vem para a igreja, tudo que tem na igreja incomoda. O ar-condicionado, o vento, o sol, o calor, o som alto, o som baixo, o banco da igreja. Eu já recebi mensagem sobre o banco da igreja, que tem que colocar almofadinha. Porque tem pessoas que têm um certo problema, que não conseguem. Traga a almofadinha da sua casa, se o seu caso é esse. No culto da virada, agora eu não faço mais isso, não faço isso mais. Lembra, distribuir aqueles balões de neon? Eu tenho meus preferidos, que eu estou distribuindo os balões para os filhos dos evangelistas. Eu lá sei para quem está sendo distribuído, filho de evangelista, filho de... Eu não sei. Isso se chama inveja. Isso é podridão dos ossos. Você sofre por ser assim. Primeira coisa é pecado. Segunda coisa, está te trazendo sofrimento. Está te trazendo dor. Ore a Deus. Lembra um conflito. Esse conflito entre corpo e espírito. Esse conflito é irreconciliável. Não tem jeito. Nós estamos numa guerra e nós precisamos admitir a nossa guerra, mas nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo e nós temos as nossas armas também. Primeiro pecado. Primeiro pecado. Qual foi? Eu acabei de falar, dentro da família, claro, depois da queda. Foi a inveja. Não foi Abel que reprovou a oferta de Caim, foi o próprio Deus. Mas por que é que Caim se incomodou tanto? Não foi com a oferta de Abel, foi porque Deus se agradou da oferta de Abel. E a dor para ele foi tão grande que ele precisou matar aquele em quem Deus se agradou. Aquele que satisfez o coração de Deus. Parou em Caim. O que aconteceu com Caim? Ele teve ou não consequências? Sim, teve consequências. Foi a inveja. Foi a inveja dos irmãos de José
que o tiraram do seu convívio familiar. Uma ajuda aqui, ó. Aqui, Ariane, seus filhos. Está procurando. Foi a inveja que tirou José do seu convívio familiar. Os irmãos de José invejavam José por causa do amor de Jacó. Saul teve inveja de Davi. O rei Saul, não estou falando de qualquer pessoa, viu? Estou falando do primeiro rei ungido sobre Israel. A inveja corroeu toda a trajetória de Saul. E o fim de Saul foi muito triste, porque o rei Saul tirou, depois de ver seus filhos mortos, ali, debaixo dos seus olhos, ele tirou a sua própria vida. Foi a inveja que fez Corá, Datã e Abirão. A inveja que Corá, Datã e Abirão sentiram de Moisés. Fizeram com que eles se rebelassem contra a liderança de Moisés. E qual que foi o fim de Corá, Datã e Abirão? A terra se abriu, se fendeu e eles caíram sozinhos, não, com a sua família. Miriam foi irmã de Moisés. Miriam foi aquela menina que ficou olhando seu irmão ser colocado no Nilo, acompanhando. Miriam foi usada por Deus. Miriam foi um instrumento de Deus. E Miriam ficou olhando até que a filha do faraó, até que a princesa chegasse e visse. Foi Miriam quem chegou até a princesa e ofereceu uma ama de leite, a própria Joquebede. Miriam foi uma profetisa. Mas Miriam sentiu inveja de Moisés. Em certo momento, Miriam disse: porventura é só através de Moisés que Deus fala? Fala através de mim também. O que aconteceu com Miriam? Moisés não ouviu, mas Deus ouviu. Essa inveja, que porventura alguém que me ouve sente, a pessoa às vezes não sabe. Não está ouvindo nada, não está vendo nada. Mas Deus está vendo, está ouvindo tudo. O que aconteceu com Miriam? Afastada, lepra. Falou mal do seu irmão. Invejou o relacionamento que Deus tinha com o seu irmão. E Moisés tinha... Ela era profetisa, foi usada por Deus também. Mas Moisés teve um relacionamento único com Deus. Deus falava com Moisés face a face. O relacionamento de Moisés com Deus não era o mesmo que o relacionamento com Miriam. Pecado tem nome, pecado tem consequência. Pecado precisa ser reconhecido. Reconheça os pecados. Na quarta e última divisão de pecados, nós encontramos aqui pecados contra nós mesmos, bebedeiras e orgias. A Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Aqueles que se embriagam não herdarão o reino dos céus. E a bebida tem sido aceita por muitos cristãos. A bebida tem sido naturalizada no meio evangélico. Isso que não quero nem considerar o aspecto patológico, né? Porque leva a doenças. Mas bebedeiras e orgias não herdarão o reino dos céus. Esta versão fala orgias, a outra versão
Outras versões dizem glutonaria. Não herdarão o reino dos céus. Está em desacordo com a vontade de Deus. Enchendo a cara. Se embriagando, perdendo os sentidos. E o que preocupa é que no meio evangélico, as pessoas têm usado da bebida como uma forma de ficar alegre. Eu preciso, eu estou nervosa. Eu preciso beber alguma coisinha para eu me aliviar. Eu preciso beber um vinho para relaxar. Pode dizer alguém. Se eu não beber um vinho, eu não relaxo. Se eu não tomar minha cervejinha de final de semana, eu não fico feliz. E não é que em Deus, com Jesus, a gente fica alegre, a gente fica feliz, a gente fica relaxado, a gente descansa. Nós temos paz, alegria e não tem efeito colateral. Negativo, só positivo. Você não fica doente, ninguém fica doente. Mas aí ninguém quer. Lembra, não se assente na roda dos escarnecedores. Não deixou de ser pecado. É pecado se sentar na roda de escarnecedores. Mas, ao contrário disso, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Às vezes você não tem se assentado na roda dos escarnecedores numa mesa de bar. Mas você tem se assentado na roda dos escarnecedores virtualmente. Porque hoje a gente faz tudo virtualmente, né? Até namorar. A pessoa está namorando virtualmente. E eu, hein? Cada um. Namorar virtualmente não dá, mas as pessoas fazem tudo hoje. Na nossa vida, nós fazemos tudo virtualmente. Transações bancárias, contratos, tudo virtualmente. E você tem se assentado em roda de escarnecedores em redes sociais. Você tem tido prazer na roda dos escarnecedores. Você tem tido prazer, você tem tido satisfação, você tem alimentado a sua alma e o seu espírito na roda dos escarnecedores. E responda se o seu prazer tem sido roda de escarnecedores ou se o seu prazer tem sido meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Responda para si mesmo. Eu não sou juíza. O juiz está lá, esperando para nos julgar. Responda para você. Viver uma vida cristã vai muito além de você responder positivamente a um apelo para aceitar Jesus. Vir à frente. Viver uma vida cristã é ter uma vida de consagração. É uma vida separada do mundo e das práticas do mundo. Viver uma vida cristã implica em nós dizermos não, aqui para a nossa carne, não para os nossos desejos, não para o nosso coração todos os dias, porque a Bíblia nos diz que o nosso coração é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Sabe o que o mundo diz? Ouça seu coração, ouça sua intuição e siga. Não, mas a palavra de Deus diz, não ouça o seu coração, porque o seu coração é perverso. Não ouça a sua intuição, porque a sua intuição vai te levar para a morte eterna. A sua intuição, o seu coração, tendem a te levar para a condenação eterna, é morte eterna. E nós, como um Deus amoroso, Deus dá liberdade para nós escolhermos o que nós queremos. Ouvir o nosso coração, como o mundo diz. Ouça o seu coração que você vai ser feliz. É assim ou não é assim? Quando as pessoas estão num dilema, mesmo dentro da igreja, às vezes, alguns conselheiros, entre aspas, faz o que o seu coração mandar. Não faça o que o seu coração mandar, faça o que Deus disser para você fazer.
Sabe por quê? O que Deus disser para você fazer vai garantir que você seja feliz. Porque Jesus tem tudo de melhor para nós. Os planos de Deus são de paz, são de alegria, são para coisas boas, para prosperidade. Os planos de Deus são planos de paz e alegria para as nossas vidas. Queridos, existe um misticismo, infelizmente, dentro da igreja. Dentro da igreja cristã, evangélica, sobretudo brasileira, que é a que eu conheço. Pessoas dentro da igreja frequentam cultos, participam do culto, se submetendo às práticas espirituais totalmente fora da palavra de Deus. Não tem tempo para abrir a Bíblia de manhã, mas não sai de casa se não lê o seu horóscopo. Para! Isso é misticismo. O que é isso? Pesquisando o seu horóscopo para saber o que você vai fazer do dia? Para saber como será a sua semana? Eu não saio se eu não ler o meu horóscopo. Isso é prática espiritual, contrária à palavra de Deus. Eu acho o máximo quando eu entro no Instagram, Bill, capricorniano, cristão, leonina, virginiana. Mas, irmãos, o que é isso? Onde que a gente vai parar? Amarração para trazer o amor de volta. Ai, ele largou de mim. Fiquei sabendo de uma que faz um trabalho. Às vezes dentro da igreja. Até coça, né? O que é isso? Isso é prática espiritual. Espírito de adivinhação se passando por profecia dentro de igreja evangélica. Ai, eu vou nessa igreja para ouvir revelação. Que revelação, coisa nenhuma. Espírito de adivinhação, condenado pela palavra de Deus. O que te acrescenta? Vi lá que adivinhou meu RG, adivinhou meu CPF, falou quantos reais que eu tenho na carteira. Isso não é profecia, isso é espírito de adivinhação e tem permeado muitas igrejas evangélicas. E tem muita gente saindo de pasto seguro, conduzido por pastor, para se aventurar em igreja de profecia, entre aspas, em igreja que faz da sua prática espiritual, condenado, espírito de adivinhação, adivinhando o futuro das pessoas, lançando maldição, e a pessoa peca, falou que eu vou morrer, falou que tem uma mulher no caminho do meu marido. O que é isso? Sabe o que é isso? Falta de oração, falta de leitura da palavra de Deus, falta de conhecimento, falta de comunhão com Deus, falta de direção do Espírito Santo na sua vida. Falta de direção, porque quem é dirigido pelo Espírito Santo não cai nisso. Idolatria dentro da igreja. Idolatria não é, não, você não está lá não, diante de Nabucodonosor, da estátua colossal. Idolatria dentro da igreja. Idolatria leva para o inferno. Idolatria da pessoa amada. E depois que o filho nasceu, não tem tempo para mais nada. Idolatrando seu marido, idolatrando o filho, idolatrando redes sociais. Não tem tempo para dobrar os seus joelhos de manhã e ter um momento de comunhão com Deus. Mas tem tempo de olhar toda a rede social, de todas que você tem. E entrar nas rodas dos escarnecedores, sem antes nem escovar os dentes e lavar o rosto, da cama mesmo. Aí tem tempo. Idolatrando o seu dinheiro. A única vez que Jesus disse que servir a dois senhores, o segundo senhor é quem?
Mamon, o dinheiro. A pessoa vive para servir ao seu dinheiro. Não é ela que manda no dinheiro, é o dinheiro que manda nela. Não herdarão o reino dos céus. Se você coloca o seu dinheiro acima de Deus, se você serve ao seu dinheiro, se o seu dinheiro, e seu dinheiro coisa nenhuma, porque tudo vem de Deus, é dele. Nós administramos o que é dele. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não é um dono, ele é o dono do ouro e da prata. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo tem que ir para ele. Analise se você que me ouve aqui presencialmente na catedral, se porventura você me ouve pelo rádio, que eu não consigo estimar, se você ouve nas mídias sociais, analise se você tem praticado algum desses pecados que talvez você nem sabia ou tenha esquecido que é pecado. Leia na sua casa atentamente. Mas tem uma receita para nós vivermos. Como eu disse, oração. Leitura e meditação, não é só ler, é ler e meditar. Ler aqui, você pega ali. Não, é ler e meditar. Ler e deixar Deus falar com você. Conselhos de pessoas maduras, aconselhe-se com pessoas maduras. Reconhecer e confessar os seus pecados. E para isso eu faço questão de ler o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui, em pouquíssimos minutos estaremos aqui diante da mesa do Senhor para confessarmos os nossos pecados. E aqui eu tenho o conforto e a segurança de dizer que ele é fiel e justo para me perdoar. Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado e de toda injustiça. Lembra que para Deus, promessa é sinônimo de realidade? Nós fomos chamados, queridos, aqui, a ceia do Senhor. A nova aliança é celebrada aqui, na ceia do Senhor. A nova aliança depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E Ele nos chamou para que nós vivêssemos livre da escravidão do pecado. Ser livre é uma dádiva. Ser livre é uma dádiva de Deus, que envolve compromisso e responsabilidade. Vocês já viram o viciado em drogas nos acusando que nós não temos liberdade? Quem já ouviu? O viciado, aquele que não consegue, que não passa um dia sem se saciar com substâncias entorpecentes, acusando de nós não termos liberdade. Quem não tem liberdade é ele. Nós somos livres. Nós somos livres. Vamos viver livres do pecado. Vamos viver a vida que tudo que Deus tem para nós. Deus prometeu muitas coisas na glória eterna, mas tem muitas coisas reservadas para nós aqui, também nesse mundo. Tem muitas bênçãos te esperando, muita coisa que Deus quer derramar sobre a sua vida, muitas coisas boas que Deus quer realizar em você e através de você. Sabe esses pecados que parecem que não são pecados mais? São rachaduras. São fissuras que são abertas. E nessas rachaduras, nessas fissuras, que o inimigo entra para trabalhar na sua vida. E deixa eu falar uma coisa que não é segredo. O diabo trabalha com o que a gente oferece para ele. Não é, pastora Maria Aparecida? O diabo trabalha com o que a gente oferece para ele. Se você tem portas fechadas, janelas fechadas, se em você não existe fissura, não existe rachadura, ele não tem como entrar.
Viva tudo o que Deus tem para você. Olha, uma vida sem pecados, só lá, na glória. Uma vida de perfeição, só lá na glória. Jesus foi o único perfeito. Nós não, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, mas nós temos que admitir e reconhecer os nossos erros diante daquele único que é capaz de nos perdoar de todo pecado, de todo mal e de toda injustiça. E para encerrarmos, meu Deus, estou esquecendo a conclusão. Para encerrarmos, nós vamos continuar e nós leremos o versículo 22. Falamos aqui das obras da carne, agora nós falaremos que o fruto do Espírito é amor. Vê se encontra isso em você. Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Não é por acaso que o apóstolo Paulo termina falando, não tenhamos inveja um dos outros. E aí a pessoa pode falar assim, nossa, mas eu estou preocupada então, e eu não tenho Espírito Santo, porque eu não tenho domínio próprio, eu não tenho mansidão. Você até tem, você não está usando. Sabia? Sabe aquela coisa, tem tantas coisas que a gente tem e não usa, não coloca em prática. Fala com Deus. Ah, Espírito Santo, venha em mim, venha sobre mim. Não, o Espírito Santo já está aí em você. Se você respondeu positivamente, se você reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já foi selado com o Espírito Santo. Ele já habita em você. Deixe que Ele conclua boa obra em você e seja feliz e vive em paz, em nome de Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e agradecer a Ele pela sua palavra.